Olá, nosso grupo vai falar sobre ascaridíase, Ascaris lumbricoides. Vamos falar sobre epidemiologia, ciclo de vida, diagnóstico, sintomas e profilaxia. A ascaridíase, também conhecida como ascaridiose, ascariose ou ascaríase, é uma enfermidade provocada pelo euminto Ascaris lumbricoides, pertencente ao filo Nematoda, a qual acomete o intestino delgado humano, sendo este considerado um grande problema de saúde pública. O habitat preferencial do Ascaris lumbricoides é no lúmen do intestino delgado do hospedeiro, encontrando-se em maior quantidade no jejum ilho e menor quantidade no duodeno e no estômago, sendo que, em casos de infecções mais agudas e severas, todo o intestino delgado pode ser acometido, encontrando metazoários, inclusive, nas vias biliares, ducto pancreático, apêndice secal, vias do trato urinário, laringe, traqueia, incluindo aparelho lacrimal, ou seja, sua eliminação também ocorre a partir dos olhos, nariz, boca e ânus. O Ascaris lumbricoides ele pode permanecer fixo, aderindo-se à mucosa do intestino do hospedeiro, causando a esfoliação do mesmo, ou ainda pode movimentar-se por toda a extensão intestinal, migrando de um local para o outro. O parasito alimenta-se de macronutrientes já digeridos no lume do intestino delgado do hospedeiro, mas caso seja necessário, eles também possuem enzimas específicas para realizar essa digestão. Ademais, alimentam-se de vitaminas, principalmente a vitamina A e a vitamina C. A ascaridíase é uma doença infectoparasitária cosmopolita que ocorre em todas as regiões no Brasil e acomete principalmente as crianças. O estado do Amazonas é o estado com maior número de incidência, enquanto as regiões norte e nordeste são as regiões que apresentam maior índice de pessoas infectadas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019 foi levantado um estudo onde apontou-se que 36% da população brasileira apresentava algum tipo de parasitose, sendo 55% acometidas em crianças e a Ascaris lumbricoides foi prevalente em 26% destes casos. Esse elevado índice está intimamente ligado a questões socioeconômicas, sanitário-ambientais e educativas, revelando um sério risco para o desenvolvimento físico e cognitivo, principalmente dos infantes. Ademais, segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas a nível global estejam com diagnóstico de Ascaris lumbricoides. A ascaridíase é comumente encontrada em regiões tropical e subtropical, devido ao seu clima quente e úmido, que é propício para o desenvolvimento do ovo do euminto, em países subdesenvolvidos e em regiões com baixo índice de saneamento básico, uma vez que a contaminação ocorre pela ingestão de ovos larvados presentes nas fezes humanas. Um costume que contribui para a disseminação dessa parasitose é a utilização de fezes humanas como fertilizante no cultivo de frutas e hortaliças. Esse costume, aliado à má higienização desses alimentos, contribui para a propagação dessa parasitose a longas distâncias, incluindo em regiões com boas condições de saneamento básico. A grande resistência do ovo de Ascaris lumbricoides às intempéries do ambiente permite que esta parasitose seja uma das mais frequentes em todo o mundo. Isso porque, apesar do solo úmido, sombreado, ser o preferido para a sua evolução, o aspecto membranoso do ovo do euminto possibilita a sua sobrevivência e seu embrionamento em regiões onde há incidência solar direta. Como já supracitado, a forma de infecção, de contaminação, ocorre a partir da ingestão de ovos larvados presentes nas fezes humanas, que pode contaminar água, alimentos, solo, incluindo mãos mal higienizadas, como é no caso das crianças, que é a principal população de risco para essa doença infectoparasitária. Por fim, a transmissão peridomiciliar e a alta capacidade de oviposição do Ascaris lumbricoides são características fundamentais para a manutenção desta endemia. O
ciclo de vida do Ascaris lumbricoides é monoxênico, ou seja, só precisa de um hospedeiro, que no caso é o ser humano. Uma fêmea de Ascaris lumbricoides pode produzir aproximadamente 200 mil ovos por dia. E esses milhares de ovos, eles são fecundados através da reprodução sexuada. Então, esses ovos, ainda não embrionados, eles são expelidos através das fezes para o ambiente. E ali, eles podem se tornar embrionados caso o ambiente tenha condições favoráveis para que isso ocorra, como a temperatura em torno de 27 graus Celsius, a umidade do ar e a presença de oxigênio. Então, esses ovos embrionados, eles dão origem ao primeiro estágio larval L1, e mais ou menos em torno de 15 dias. E após 7 dias, dá origem ao estágio larval L2. Nessas duas primeiras etapas, a larva é rabditoide e não é infecciosa, ou seja, se o ser humano consumir esse ovo nesse estágio de larva, ele não vai ser infectado. Somente no estágio larval L3 que ele vai se tornar infeccioso. E nesse estágio larval, esse ovo pode permanecer no solo por até 7 anos. Isso ocorre porque a larva no interior do ovo, ela diminui significativamente o seu metabolismo. E ela só vai concluir o seu ciclo de vida depois que ela for deglutida. Então, essa larva L3, depois que ela for deglutida através da água contaminada, através de alimentos contaminados, principalmente as hortaliças, que não são higienizadas corretamente, essa larva ela vai se encaminhar para o trato gastrointestinal e cair no intestino. No intestino, ela vai eclodir, liberando a larva. Então, essa larva ela vai se encaminhar para o intestino grosso, invadir o cécum e atravessar a parede do intestino, chegando na corrente linfática ou sanguínea. Então, ela vai cair direto na porta hepática, passando pelo fígado e pela veia cava, caindo no coração. No coração, ela vai passar pela artéria pulmonar e ir para o pulmão. No pulmão, vemos uma foto aí da larva no pulmão, né? No pulmão, essas larvas elas vão sofrer uma mudança de L3 para L4, onde essa larva ela vai romper os capilares pulmonares e conseguindo alcançar os alvéolos. Ali nos alvéolos, elas vão permanecer e vão amadurecer e evoluir para o estágio L5. Quando a larva chegar no estágio L5, ela vai se encaminhar para a faringe, passando sequencialmente pela árvore brônquica, pela traqueia e pela laringe, chegando na faringe. Nessa etapa, ela vai ser envolvida por um muco que existe ali, para ela poder ganhar resistência para passar no ácido clorídrico do estômago, se ela for deglutida, né? E nessa etapa também, ela pode ser expelida pelo hospedeiro, pelo reflexo da tosse mesmo. E caso essa larva, então, ela seja deglutida, ela vai ter resistência para passar no estômago, chegando no intestino, onde elas vão se fixar e amadurecer, dando origem a larvas de forma adulta. E essas larvas, elas vão se reproduzir e continuar, assim, o seu ciclo de vida. Aspectos clínicos da ascaridíase. Os sintomas existentes da ascaridíase dependerá da carga parasitária. Na maioria das vezes, o paciente apresenta um quadro assintomático, ou seja, desenvolve o sistema imunocompetente. Já os pacientes que apresentam sintomas, o parasito ele se manifestará em fases. Durante o percurso no nosso organismo, ele
manifestará sintomas em 3 órgãos, no fígado, no pulmão e no intestino. No primeiro sintoma, ele atingirá o fígado, que deflagra um processo inflamatório, onde ocorrem focos hemorrágicos. Além disso, apresentando uma sensação de mal-estar, náusea, febre, icterícia, entre outros. E já nas chegadas às vias respiratórias, nas chegadas no pulmão, apresenta um quadro mais severo da infecção, culminando em focos hemorrágicos, edemas pulmonares e insuficiência respiratória. Além disso, o paciente ele apresenta febre alta, tosse com muco e pneumonia. A última fase a apresentar os sintomas é no intestino, onde o helminto, já na fase adulta, provoca inflamação, causando dores abdominais, cólicas, diarreia, vômito, anorexia e desnutrição. Pode também ocorrer perfuração da parede intestinal, a quantidade de parasitos ali existentes, podendo romper com a parede do intestino e gerar uma infecção generalizada, levando o paciente a centro cirúrgico. A ascaridise geralmente se desenvolve de modo assintomático e sua análise clínica é de difícil estabelecimento devido aos seus sintomas poderem ser inespecíficos. Por isso é importante o uso do diagnóstico por meio de exames. Um dos exames mais utilizados para esse diagnóstico da ascaris lumbricoides é o exame microscópio de fezes pelo método Cato-Catz, que é um método muito recomendado pela OMS, tanto para diagnóstico individual quanto para quantificação do parasito para produção de dados epidemiológicos. Esse método ele é simples e eficiente, pois nele é possível ver o verme no material fecal e também contabilizar os seus ovos. Há também os exames de suporte, como hemograma completo, que observa a eosinofilia no sangue periférico. Esse exame ele é solicitado na fase inicial, quando o parasita está em sua fase larvária. E nesse processo, observa-se os níveis elevados de eosinófilos no sangue. Os exames de imagem para diagnóstico da ascaridise são radiografia do tórax, que é utilizado quando há presença de sintomas respiratórios, como a síndrome de Lofre. E nesse exame é possível ver os infiltrados irregulares nos pulmões. Há também a radiografia abdominal, que é um exame onde é possível detectar o parasita em sua fase adulta, principalmente nos casos de obstrução intestinal. Uma desvantagem dessa técnica é que ela possui baixa sensibilidade em seu resultado. Há também a tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que são exames que também possibilitam ver o parasita em sua fase adulta, com melhor resolução em sua anatomia, aprimorando a sua especificidade e também aumentando seu nível de sensibilidade no resultado. E, por fim, há o exame ecografia, que é utilizado para avaliações das complicações hepatobiliares. Os principais medicamentos utilizados para o tratamento da ascaridise é o albendazol, que atua bloqueando a captação da glicose pelo verme, causando a morte dele. O albendazol ele é administrado uma única dose de 400 mg para adultos e 10 mg por quilo para criança. Outro medicamento utilizado também é o mebendazol, que ele é administrado 100 mg 2 vezes ao dia, por 3 dias. Lembrando que gestantes devem evitar o uso desses medicamentos no primeiro trimestre de gestação. A lavagem das mãos, dos vegetais e frutas cruas, cozinhar corretamente os alimentos e ter uma higienização adequada são as principais formas para evitar o contato com o parasita.
tendo também como uma importante forma de diminuir o risco da infecção o saneamento básico. E essas aqui foram as nossas referências bibliográficas utilizadas para a apresentação.